Começamos mais um pod, Elas à Frente de Mulheres para Mulheres, e a gente já convida vocês a nos seguir em todas as plataformas do Empreendedorismo e Elas, @Empreendedorismo e Elas, e assim também acompanhar nas plataformas do Grupo Diário, na Rádio CDN 93.5, na TV NET, claro, 526 e 26 e também no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde capilar, o quanto o nosso cabelo é um marcador de saúde, e vamos receber então a empreendedora que é pioneira na parte de tricologia, de saúde capilar integrativa, Rafaela Weber. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Michi. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Mi. E vamos trazer um pouquinho, da saúde capilar, principalmente como um marcador de saúde, e a importância da visualização de muitas queixas que a gente precisa buscar a causa, por isso a integratividade. E a gente já agradece a todas as marcas patrocinadoras, as empresas patrocinadoras dessa edição, que vem nos apoiando e vem prestigiando o movimento Empreendedorismo e Elas. Você estar com a gente através da sua empresa é muito importante e demonstra o quanto você acredita e apoia o empreendedorismo feminino da nossa cidade e da região. E vamos receber também a nossa embaixadora, a fisioterapeuta Milena França. Tudo bem? Oi! Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É um prazer estar com a Rafa, essa maravilhosa, que inclusive trata também a saúde. Isso, exatamente. Mas antes de falar sobre saúde capilar, eu quero saber, eu acho que todo mundo de casa também, quem é a mulher Rafaela Weber. E você, mais uma vez, lembra de onde veio essa vontade de ser empreendedora? Você teve alguma influência de infância, de alguém da família? Conta um pouquinho dessa história pra gente, Rafa. Bom, primeiramente, Rafaela Weber é uma apaixonada por cabelo. Acho que desde os meus 15 anos eu sempre proporcionei isso para quem estava ao meu redor, A minha mãe, minhas amigas, tudo que eu podia, naquele momento, oferecer com o que eu tinha, eu buscava fazer, Então, eu conto sempre a história que minhas amigas me esperavam com o cabelo lavado para que eu fizesse a escova. E eu sempre gostei muito do outro. Eu acho muito importante levar esse amor impresso, Esse cuidado, esse zelo, esse resultado, essa evolução. Então, a tricologia, ela já me acompanha há muito tempo, porque desde a minha infância eu já gostava de brincar ali com as bonecas, sempre a parte capilar, Então, eu acho que para a mulher também, eu tive muitas decepções na parte capilar, também me fizeram, Eu precisei estudar para poder me auxiliar dentro dos danos que aconteceram comigo e eu não conseguia resultados, então me impulsionaram também. Eu acho que nas dores também, a gente é impulsionada para isso. Então, a tricologia, eu digo que foi ela que me impulsionou, me resgatou para a autoestima, porque eu acho que cabelo é isso, Então, no momento que eu estava necessitando também, ela também me acolheu. E eu fui buscar levar para mais e mais pessoas, para todos que hoje necessitam. E pensando em tricologia capilar, tinha já alguém da tua família que trabalhava na parte de salão? Porque tu começou com o salão, Não. Eu fui eu fui a maluca, Eu me formei, muito nova. Eu saí do 3º ano, já entrei na faculdade, já me formei e fui professora por 5 anos dentro do estado, E só que sou formada em educação física, sempre busquei dentro da educação física também esse cuidado pelo outro. Eu não me sentia atraída pela parte da academia, não me sentia atraída, mas eu me sentia como que aquela pessoa, no saúde, o bem-estar dela, de que forma eu vou levar, Não é só uma musculatura, não é... Então, eu queria sempre esse cuidado a mais. Então, eu digo que todas as minhas formações, elas somaram. Mas a minha base foi sobre isso. Como cuidar o outro, A parte de fisiologia, anatomia, tudo que a gente estuda. De forma integral, porque não existe mais hoje o cuidado. Não é sobre um produto, É de que forma a Mi tem necessidades, e de que forma eu vou estar auxiliando ela. A gente não pode mais trabalhar a pessoa por pedacinhos, É o integral. Mas, como tu me perguntou, não, na minha família não tinha ninguém. Então, eu me formei e fui a... E, na verdade, tu se formou professora inspirada na tua mãe, que é professora, Na minha mãe, que é professora,
Minha inspiração é ela, como eu disse, eu levo o amor e o cuidado e o zelo, porque ela leva isso, né, no empreender dela. E eu repito, mas eu fui, como eu posso dizer, a maluca da família, sabe? Como assim tu vai sair, tu vai aventurar, né? Vai sair e vai cuidar de cabelo, eu digo sim, né? Então eu tive um grande apoio, né, da minha irmã, e daí eu fui desvendar e fui estudar. Né? Então, pra gente chegar, mudar de um patamar para o outro, a gente tem que lembrar que a gente precisa estudar. Não é só assim, eu quero ser e eu vou lá. Não, tu tem que estudar para chegar. Ou até mesmo, às vezes, fazer um curso ali express da internet, né? Que não tem embasamento nenhum e muitas vezes não tem o conteúdo necessário e dizer que tu já é especialista naquilo ali, dizer que, né? Então, eu sempre falo que os nossos maiores concorrentes são os maus profissionais. Verdade. Né? Aquelas pessoas... esses são os nossos concorrentes, que são aquelas pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, um curso de qualquer jeito, porque depois você vai falar um pouquinho como foi a tua formação em tricologia, né, que foi em plena pandemia, né, e foi em Florianópolis, então teve toda uma dedicação. E aí hoje eu vejo muito isso, nossos principais concorrentes dentro do empreendedorismo, quando a gente pensa, não é uma mulher contra uma outra mulher, né, ou uma empresa contra uma outra empresa, mas sim a nós contra os maus profissionais, que são aquelas pessoas que se qualificam com curso express, né, rapidinho da internet ali por R$ 49,90, R$ 39,90 e que não tem qualificação nenhuma e embasamento nenhum, né, e depois se dizem profissionais. Mas hoje em dia o consumidor, né, os clientes, eles estão cada vez mais atentos e exigentes, né? Sabendo e buscando, né, qualidade no atendimento, né? Querendo qualidade. Então, aqueles que são sábios, né, e que prezam pela saúde, principalmente nesse caso, eles vão buscar profissionais qualificados, que estudam, né, que se qualificam cada vez mais. É uma caminhada, né? É uma construção. Eu digo que tudo na vida que eu fiz, todas as formações que eu tenho, que não são poucas, mas, né, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, tudo isso foi somando quem é hoje a Rafaela tricologista. A minha visão sobre tricologia, sobre cabelo, sobre saúde capilar, ela não seria completa se eu não tivesse todas as formações que eu tenho para que eu conseguisse associar. Né? A gente precisa ter visualização para a gente poder entender se está certo ou não. Porque se eu não tenho conhecimento daquela parte, eu não tenho como saber se está certo ou não. Né? Até mesmo eu leio muito sobre a postura do corpo. Né? Então, quando o paciente chega no consultório, a gente já sabe como é que é a postura dele, o que está acontecendo com ele. Então, tu começa a conversar nessa consulta que ela é integrativa, então ela demora um pouco mais, né? A gente consegue, do que a gente vai conversando, a gente vai visualizando, a gente vai moldando aquele planejamento de tratamento. E sabe que agora falando integrativo, acho bem importante falar, porque dentro do movimento a gente tá falando muito sobre o feminino integrativo, e aí eu vi que as pessoas um pouco também banalizaram essa palavra. Né, como banalizaram várias outras palavras, não sei se vocês sentem, né? Integrativo, agora eu sou fulano integrativo, né? Mas o que é integrativo? Para mim, integrativo é aprofundamento, sabe? Além de integrar como um todo, olhar tudo como um todo, em todas as áreas, em todos os ambientes, a pessoa como um todo, mas é muito além disso, é aprofundar aquele olhar, né? Porque qualquer pessoa agora hoje também se apropria dessa palavra, né? E aí eu vejo muitas vezes críticas, agora todo mundo é integrativo, né? Mas porque foi usado de uma forma não correta. Não correta. Porque a integratividade é a gente estudar o indivíduo, né? Eu visualizar as necessidades que a Mi tem, que a Michi tem. Então, nós não somos iguais, né? Então, o que eu vou solicitar de exames que eu visualizei para ti, não é a mesma coisa para mim. Então, a gente precisa dessa individualização. E quando a gente fala em integratividade, é eu saber quais são as técnicas e o que eu tenho dentro da minha clínica, como as tecnologias, né, que eu vou poder estar associando. Hoje a gente tem uma gama de tecnologias que nos dão aporte, nos dão suporte para que a gente promova a saúde. Né? Promover saúde é a gente utilizar delas, né, de forma individualizada. Então, nós temos hoje a ozonioterapia, né? Nós temos hoje o hidrogênio molecular, nós temos hoje o ozônio na parte capilar, né? O ozônio na parte de organismo, promoção de saúde. Nós temos todos os ativos necessários individuais, né? Então, o laser, a eletroterapia, a laser terapia,
alta frequência, a vacoterapia. Aonde eu vou utilizar isso? Eu vou utilizar em todo mundo? Em toda hora? Não, depende da visualização. O que eu preciso estimular aqui? O que eu preciso calmar ali? Né? Porque se nós banalizarmos a utilização de produtos, seria muito fácil. Eu chegaria aqui e entregaria. Aqui está teu protocolo, vai para casa, realiza, depois tu volta daqui a um mês. Mas não é assim. Até porque quando tu trabalha na integratividade, eu acredito que, como profissional, eu deixo o meu WhatsApp. Eu preciso saber, Rafa, eu tô com uma coceira, ó, é normal, né? Vai acontecer isso. Tu pode aumentar a tua queda. O que está acontecendo, Rafa? Por que está isso? Porque tu está utilizando esse produto e esse produto. Então, a integratividade também é assim, não é só assim, eu promovo integratividade. Mas de que forma? Né? Então, na nossa clínica, que é uma clínica capilar e saúde integrativa, é dessa forma, é acompanhamento. Né? Não tem como personalização. Às vezes tem pacientes que precisam desse cuidado, de no outro dia tu mandar, oi, bom dia aí, como é que está? Tá tudo bem? Né? Conseguiu aplicar? Não, tudo certo, tá ok. Então tu precisa ter esse respaldo também. E tu também, como paciente, vai te sentir seguro, né? Porque como tu disse, todo mundo pode fazer, né? Mas de forma assertiva e que vai te dar resultado, não é todo mundo. Não é. Exige muito estudo e também muita técnica e também condições de aparelho técnico. Quando eu falo aparelhagem também, né? Hoje você tem uma clínica altamente, né, tecnológica em São Gabriel e traz esse atendimento 15 em 15 dias em Santa Maria, mas é porque tu estudou que aqueles aparelhos ali, aqueles produtos ali seriam os melhores, né? Sim. Foi toda a tua experiência. E quanto tempo tu ficou com o salão? Eu trabalhei mais de 10 anos, assim, eu posso te dizer. Que veio ainda mais. Sim, porque que acontece? Isso é muito importante a gente falar. A gente não pode nunca esquecer de onde que a gente veio e o porquê que eu saí daquele lugar para ir para outro. Não é porque eu não queria. Cabelo é uma paixão, né? Eu fui educadora física, eu fui cabeleireira e eu hoje sou tricologista e futura biomédica. Então, a gente precisa saber que a gente precisa traçar uma meta e ir cumprindo elas. Então, esse ano eu ainda cumpro mais essa. Posso dizer que não vai parar por aí, porque eu acho que a gente, né, se a gente quer crescimento, a gente quer mais evolução dentro dos protocolos, tem muita coisa ainda por vir. Tu não pode se dar por, deu, aqui chegou. Não, nunca vai chegar. Então, eu acho que a gente precisa lembrar muito disso, eu acho que é uma coisa que eu trago comigo. Porque se a gente esquece de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. A raiz, né? E sempre tá relembrando. E pensando lá na clínica, né? Eu já fiz um atendimento contigo, né, Rafa? Daí a gente usou aquele aparelho que viu o fio, que daí tu vai me dizer o nome, aquele que visualiza o fio, isso. E depois fez um outro que é o do exame, né? Biorressonância. Tu pode explicar um pouquinho o porquê desses exames, quais outros tem, como tu decide qual exame tu vai fazer comigo, qual tu vai fazer com a Milena, sabe? Então, a parte integrativa, ela é interessante por isso. Por quê? Porque eu também não gosto, gurias, de trabalhar sempre a mesma coisa. Eu tenho isso comigo, então por isso que eu sempre estou buscando mais. E eu acho muito chato se um paciente chega lá e todo mundo faz a mesma coisa. Então não tem isso, até porque nós somos únicos. Então, a primeira consulta avaliativa, a gente sempre vai partir da tricoscopia. Por quê? Porque através do teu couro cabeludo eu vou saber diversas coisas, como qualidade de sono, se nós temos problema de ingesta se eu estou tendo ingesta correta de nutrientes, né? Então, como é que está a minha função gástrica, parte intestinal, eu sei se a pessoa é estressada ou não, se ela tem estresse oxidativo ou não, o que está acontecendo com ela. Então, a tricoscopia é um dos primeiros exames e eu acho que é quando a gente vai visualizar o couro cabeludo e a haste capilar. Tá? É uma câmera de aumento do fio ali, dá pra ver bem direitinho se tem oleosidade, se tem queda capilar, se tem inflamação, se tem vermelhidão. Até as lagoinhas, se tu falar como é que é o nome. Eu acho que eu gosto muito de falar dos apertamentos neurais. Que em torno do fio ficam umas piscininhas assim, uma piscininha. Eu gosto de dizer assim, né, porque toda pessoa que apresenta isso, e não são todas, mas hoje até pelo que a gente vive na nossa epigenética, a gente sabe que o estresse está em grande proporção, até pelo que o externo nos cobra. Então, quando a gente tem esse apertamento neural, essa marcação ali, eu costumo dizer assim, né, não dorme bem, né, pensa muito, fala muito pouco, então a pessoa está sempre
com o corpo como se ele estivesse pronto para o ataque, tá tenso ali. Então, aí a pessoa diz assim, mas como que tu sabe isso? Eu digo, porque o teu cabelo tá me falando. Então, eu digo, o cabelo, ele é um grande fofoqueiro. Porque às vezes as pessoas chegam assim, eu não tenho problema nenhum, tá tudo bem, eu durmo bem, eu como bem, meu intestino funciona super legal, e eu tô visualizando que não, né? Aí a gente vai para outra etapa, a gente vai para a biorressonância, né? A biorressonância, ela vai somente agregar o que eu já estou visualizando, para que vocês entendam. Vai reforçar do que a gente está visualizando. Então, a gente vai desde uma cardiovascular até mesmo a questão hormonal. Tudo isso a gente consegue ver dentro de uma biorressonância. Que a gente vira do avesso, na verdade. Na verdade, por isso que a Rafa, uma das coisas que a Rafa traz muito é o cabelo como um marcador de saúde, né? A avaliação capilar, a avaliação do couro cabeludo e desse cabelo como um marcador de saúde, porque o teu cabelo está contando uma história. Isso diz que ele é um grande fofoqueiro. Então, ele conta a tua história de saúde atual. E a partir dali, tu consegue ver quais são as técnicas que tu tem que atuar, quais os protocolos, para poder equilibrar isso, né? A gente vai E desde a administração de medicação, que também a clínica faz, né? Reposição de vitaminas, a gente trabalha com a nutrição celular, né? Que são suplementações livres, são suplementações que o nosso próprio organismo trabalha, mas que nem sempre hoje a gente consegue, com que a gente ingere, nutrir o nosso organismo, né? Então a gente vai conseguir trabalhar também com a nutrição celular, que é algo novo que chega, mas com grandes resultados, né? Porque a gente ouve muito falar, tô cansada, né? Tô desanimada, tô com fadiga, não tô com vontade. Tô com baixa libido. Baixa libido, né? Acho que muita mulher se identifica com isso, os homens também. Então, tudo isso a gente pode investigar, sim, através da tua parte capilar, né? E além desses dois exames, quais outros? A gente tem a análise biogenética, né? Que a gente vai trabalhar. Como é que é feito? Ela é através da mecha do cabelo. A gente corta uma mechinha, dá uns 6, 7 fios e envia para o laboratório. Então, essa análise bioepigenética, desculpa, errei. Então, a gente vai conseguir saber o que o entorno, o que está causando ali, o que está acometendo contigo, o que está acontecendo que a gente precisa melhorar. Então, a gente consegue visualizar isso. Todos os parâmetros, tudo. E a gente também faz a análise do DNA. A análise do DNA é coletado as unhas, as 2 unhas do dedão do pé, e enviado também para o laboratório. Então, é uma análise mais assertiva ainda. Então, por isso que eu digo que a gente começa do básico, bem feito, e vai indo para o mais... não só corta a unha ali, deixa crescer um pouquinho, só tu vai ter que deixar crescer um pouquinho ali, pra gente cortar. Na verdade, porque o cabelo e a unha são os marcadores, porque tudo que a gente faz pro nosso corpo, o lugar que o último chega é no cabelo e na unha, né? Nas extremidades é o lugar que é o último lugar que vai chegar, né? Porque vai chegar nos órgãos vitais ali, né? Vai priorizar coração, pulmão, rim, né? Essa parte do intestino, e o último vai ser a parte capilar, a parte de unha, por isso que acaba... E aí vocês imaginem, assim, mais, né? Que os órgãos vitais a gente não sobrevive, cabelo sim. Mas aí vocês imaginam que nem para os novos órgãos vitais a nossa dieta está conseguindo entregar. Então vocês acham que a gente vai ter um cabelo em sofrimento? Então, às vezes as pessoas, eu vejo muita gente, meu cabelo tá poroso, meu cabelo tá com volume, eu tô com frizz. Eu falei pra né? Minhas pontas tão secas, eu tenho que estar sempre cortando. Tu falou, não, Michi, não corta, não cortar, não vai resolver, vai mascarar. Tu tem que tratar por que esse cabelo tá sempre com a ponta, e aí a gente começou a fazer, já deu uma baita de uma melhorada, né, nas pontas. Então, a gente nem precisa começou, ver. na verdade, ainda, né? Nós fizemos só dois atendimentos. Então, a gente precisa, né, entender que não é tudo igual e não é sobre se servir de produtos, né? Vou lá e... minha colega usa isso, eu vou usar. Né? Não é sobre isso. Não. Quantas vezes quem não já comprou um creme, um shampoo de uma colega, de uma amiga que indicou e o cabelo dela fez super bem, o teu não tá fora, não pode usar o produto. Né, já aconteceu comigo de eu usar ver no cabelo, que creme tu tá... eu vou lá e compro igual, porque daí a gente acredita, vai servir pra mim também, tu começa a usar a primeira, porque senão tu já vê que fica ruim. Porque assim, é igual uma medicação. Às vezes está funcionando, mas é porque realmente aquela pessoa está necessitando daquilo, ali, por isso está com deficiência daquilo, e aí a pessoa está tomando, está sendo ótimo. Você não sabe o que teu cabelo está precisando, né?
Então precisa exatamente fazer essa avaliação. E agora a gente teve, no pós-pandemia, o que a gente teve? A gente teve o boom, né, da queda capilar. Todo mundo começou a falar sobre a queda capilar. E isso é algo que preocupa muito para profissional, eu como tricologista mesmo, me preocupa porque queda não é tudo igual. Não é sobre um produto, não, usa esse produto que vai dar certo. Né? Nós temos hoje produtos no mercado que são oferecidos, né? Qualquer um pode comprar, mas na verdade é o efeito colateral dele que vai fazer com que o teu cabelo se mantenha ali. E logo após que tu para, a queda vai ser muito maior. Então a gente precisa investigar a causa, porque às vezes aquilo ali é um marcador de alguma doença que está chegando aí que tu não está vendo. Então por isso a importância, né? A gente precisa cuidar do cabelo, então busquem um tricologista integrativo. O que é mais importante também, todos os tratamentos que tu faz ali na clínica são totalmente naturais, né? Orgânicos, sem efeitos colaterais, né? Todos os produtos que tu utilizas têm esse olhar e essa qualidade. E aí, quando eu faço essa análise do fio ali, e o que a gente poderia deixar para quem está nos assistindo, nos escutando, sobre mitos, né? Então, por exemplo, a gente estava falando antes, cabelo branco. Todo mundo acha que cabelo branco é normal, né? Não é normal. E tu me disse que não é. Então, me falar um pouquinho desse mito e outros mitos que existem, né? Que a pessoa precisa ser um alerta e não considerar como algo normal, sabe? Um dos grandes mitos, vamos falar do cabelo branco, né? Cabelo branco, ele não é normal. Cabelo branco é sinal de oxidação, né? É o sinal que o teu organismo está te dando que ele está em adoecimento. Então, cabelo branco não é normal e eu preciso sim tratar. E hoje eu posso afirmar para vocês que sim, tratando o organismo de forma integrativa, de forma assertiva, a gente consegue sim a repilação desse cabelo branco em escuro. Então a gente consegue a pigmentação. O que é isso? Se eu estou oxidada, eu estou envelhecida. Se eu estou envelhecida, eu não vou produzir mais do que eu preciso. Então, se eu conseguir trabalhar de forma com que as minhas células não estejam mais velhas, doentes, né? Então, a gente consegue. Então, dentro da clínica, sim, qualquer idade. Tenho pacientes, até tenho vídeos, né? Mostrando e é impressionante. Tem nas redes sociais, eu informo muito sobre isso. E o hidrogênio molecular é um dos que anda comigo, é um carro-chefe dentro da clínica, porque o hidrogênio molecular a gente vai conseguir trabalhar a nível celular. E é sobre isso, né? E tem alguma outro mito, assim, que as pessoas acreditam que quando se fala de cabelo é algo normal e que deveria ser um sinal de alerta? Sim, caspa. Caspa, acho que 99,9% das pessoas às vezes tem caspa. Caspa é uma parte fúngica, caspa não é só uma descamação, não, e a gente precisa sim controlar. Tá? Então, nem que aquela descamaçãozinha na barba, aquela descamaçãozinha na sobrancelha ou no couro cabeludo, eu acho que a gente precisa alertar que o shampoo também, o shampoo anti-caspa, ele não vai resolver o teu problema da caspa. Pelo contrário, ele tá te dando ainda mais problemas lá na frente. Então, porque eu deixo uma pergunta, quem quiser depois, né, nos mandar algum, se tu parar de usar o shampoo de caspa, o que acontece? Pois é, então a gente não teve resultado, a gente não teve evolução, a gente não teve tratamento. Então a gente trabalha com maquiagem. A gente trabalha com maquiagem. A mesma coisa quando eu faço a minha maquiagem, eu quero tapar um melasma. Eu não estou resolvendo o meu problema. Eu só estou escondendo. Mas é que é muito fácil, é shampoo anti-caspa, é o shampoo para oleosidade, é o shampoo para... Não, o nosso problema ele está mais internamente, não é cosmético que a gente fala, é sobre dermocosméticos orientados por tricologistas. Né? A gente precisa tomar esse cuidado. E a gente teve agora bem forte nas redes sociais, né, da Xuxa, que ela assumiu, né, a alopécia, né? Isso, alopécia. Ela assumiu, por isso que ela nunca teve, né, o cabelo, nunca cresceu o cabelo da Xuxa, né? Sempre foi um cabelo curto e curtinho. Agora, por último, ela praticamente rapou a cabeça. E agora, por esses dias, ela andou trazendo esse assunto, né? E gerou essa conscientização, porque as pessoas não falam sobre isso, o que tu tem pra falar, né? Sobre... O caso da Xuxa é um caso muito extremo, né? Eu acho que ela vem de uma genética e de uma epigenética, né? Ela tem uma genética onde ela é uma mulher clara, né? Cabelos finos, ralos, né? Já era dela. Quando a gente recebe uma paciente assim, a gente tem que deixar muito claro que o que é teu geneticamente a gente não consegue mudar. Não consigo te deixar cacheada. O cabelo é fino, eu não consigo melhorar a densidade, qualidade, mas eu não posso alterar isso, né? Então, isso para a Xuxa seria o quê? Um cuidado a mais, porque com certeza, se ela tem esse padrão,
se ela tivesse feito uma análise lá atrás, ela não teria desenvolvido hoje, né? Então, não é porque a minha genética me marca como uma calvície, como, né, meu pai, minha mãe, é porque eu vou tratar a minha epigenética, o meu organismo, para que eu não vá desenvolver, né? Então, a gente trabalha com a alimentação, a gente vai trabalhar com a nutrição, a gente vai trabalhar com as aplicações. Então, eu não, de repente, se ela tivesse tido, né, mesmo com todas as condições, se tivesse tido um diagnóstico lá atrás, né, tivesse conversado com um profissional, sei que agora que a tricologia vem com muita força. Eu ia dizer, veio depois da pandemia. Depois da pandemia, porque se viu a necessidade, né, e se entendeu que o cabelo não é sobre uma escova, não é sobre uma lavagem, é sobre o que ele está me pontuando aqui, o que está acontecendo, né? Até mesmo os salões, né, terem parceiros tricologistas, acho que é uma bandeira que eu levanto muito. Por quê? Porque o tratamento também não é igual para todos. E também deixar consciente de que o tricologista ele não vem roubar o cliente do cabeleireiro, né? São coisas diferentes. Acho que é outra bandeira que tu levanta muito, né? Então é que o cabeleireiro faz um procedimento, o teu é muito mais, o tricologista faz e o teu, principalmente que é integrativo, faz um trabalho aprofundado de olhar de dentro para fora, uma outra abordagem. Então nada impede de que aquele salão que realmente se preocupa com o seu cliente e quer manter aquele cliente, né, realizando escova, coloração, sei lá o que seja, hidratação, enfim, que ele tenha um parceiro da tricologia, porque isso mostra uma preocupação com aquele cliente. Com certeza, é um cuidado. E foi das coisas que me fizeram dentro da pandemia, eu visualizar pelo espelho, que é algo que eu não esqueço, uma paciente, eu olhei e ela não tinha mais o cabelo. Então eu não tinha. O que o cabeleireiro precisa, né? O cabeleireiro precisa do quê? Do cabelo. E se eu não tenho cabelo, o que adianta? Né? Então eu visualizei e me fez, né? Não tem nada que dê certo. Então isso me fez estudar, aprofundar cada vez mais, porque a gente tem que entender que a necessidade do outro, de repente, ele vai te trazer tanto prazer quanto te devolve, que acho que a melhor moeda de pagamento é tu ver aquele sorriso, né, da pessoa que não tinha mais. Porque o cabelo, ele é a autoestima, ele é a moldura do rosto. Tu falou em calvície ali, e já tem comprovação quais são os motivos que podem levar a pessoa a ter calvície, queda de cabelo? Quais são os variados? Assim? Variados, a gente pode falar, né, todo mundo fala genética, ok, genética, mas aonde eu trabalho, com quem eu trabalho, a minha forma de alimentação, se eu pratico atividade física ou não. Aí tu imagina, tu tem um caso de genética, ok? E aí eu não faço nada pra desligar a minha genética. O que está acontecendo? Não, é porque eu tô pensando, porque no caso da família do meu esposo, o sogro tem muito cabelo, muito cabelo. Tá sempre cortando cabelo, é bem cabeludo, cabelo grosso, sabe, cheio. A minha sogra também, bastante cabelo normal. Aí a gente perguntou se ela lembrava se o vô, né, se o vô, bisavô, elas disseram que não, que eles todos tinham cabelo. Aí os meus dois cunhados são carecas. Um é totalmente careca, só tem do ladinho assim, e o outro já ficou aqui, começou, sabe? E o meu esposo começou aqui agora, assim, só nessa região aqui. E aí agora tu falou sobre isso e eu fiquei pensando, o que será que poderia ser? Se não existe, porque tem como a gente perder cabelo e não ter genético, não ser genético. Com certeza, até porque, se eu te disser que a gente vai ter 7 gerações para trás. 7 gerações para trás. Faz constelação. São 7 gerações, né? Então, imagina, como é que a gente vai... né? E a questão, tu me falou, é aqui na parte aqui, hospital com parietal, tá, ok. Cada parte onde a gente vai perder cabelo, a gente sabe que é um ponto. Então, como tricologista, a gente vai falar, questão hormonal, a parte intestinal, é pâncreas, é fígado, o que está acontecendo, o que está acometendo, né? Então, é por isso a importância de a gente saber moldar esse protocolo e em cada momento solicitar o exame necessário. Né? E lembrar sempre que ninguém é igual e a gente não vai ter como ter um protocolo igual para todos. Porque isso que é a dependendo, nem assim, quando o paciente vai, eu monto o protocolo, eu vou visualizando o que vai acontecendo, eu já tenho que trocar. Né? Por quê? Porque cada organismo responde de uma forma. De um jeito, né? Então eu tenho que estar visualizando, não, mas o que está acontecendo aqui? Por que não? Então vamos para cá. Vamos para lá. Por isso que é importante esse acompanhamento integrativo e aprofundado, né? Uma curiosidade, tem crescido bastante as pessoas que
fazem cirurgia plástica, né? Implante capilar. O que tu acha disso? Né? Volta depois a queda capilar, né? Se não cuidar, porque aí tem a questão genética, tem outras questões. Eu acho de suma importância a gente também levantar esse assunto, porque a gente não pode banalizar, nada pode ser banalizado, né? Até quem eu acho importante, se para ti te faz mal, busque sim um profissional qualificado e faça. Mas entenda que não é sobre realizar um implante, pronto, resolvi meu problema, meu cabelo vai seguir nascendo, eu não tenho mais nada para fazer. Não, né? Então a gente tem tratamentos na clínica pré, né, menos invasivos, aonde eu vou preparar o teu couro cabeludo. Não, Rafaela, eu quero fazer um implante, ok. Tem pacientes meus, tantos antes e depois que fazem, né? Então, eu quero, então nós vamos preparar o teu solo, eu chamo como solo, né? Porque não tem hoje como realizar uma plantação num solo de pedra, né? Tu não vai ter frutos dali. Então é a mesma coisa o couro cabeludo. Se eu tenho processo inflamatório, se eu tenho afinamento e miniaturização, se eu tenho uma queda ativa, eu vou estar causando ainda mais uma lesão, mais um processo inflamatório. Então, vamos calmar tudo isso e aí sim, tu vai lá, faz o teu procedimento, tenha o sucesso, né, porque é um sucesso, mas depois entenda que tu precisa manter um bloqueio, porque a queda capilar, ela vai continuar, né? O padrão androgenético já está instalado, então eu preciso continuar o tratamento, precisa continuar a estimular, né, crescimento de novos fios, processos inflamatórios diminuir. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente salientar que nem tudo é assim tão fácil, né? A gente precisa tomar cuidados e uma orientação de um bom profissional. É isso. Tu quer fazer mais alguma pergunta também? Não. Tu quer contribuir com mais alguma fala que a gente não lembrou de te perguntar, porque é tanta coisa de saúde integrativa. Eu acho que falar. Eu acho que o mais importante é saúde capilar, ela é vida, né? Dentro dos procedimentos que a gente utiliza dentro da clínica, a ozonioterapia também promove vida. Eu acho que a gente está hoje no mercado e a gente precisa salientar, né, que a gente tem como não ficar doente. Então, não é sobre esperar o cabelo cair, não é sobre esperar sentir a dor, é sobre não ficar doente. Eu acho que a gente tem recursos disponíveis à mão de todos, né? Saúde é para todos. Eu acho que a gente não tem, eu não tenho tempo. Então, é o que eu sempre falo para todos os meus pacientes no término que vocês receberam, se eu não tenho tempo para cuidar hoje da minha saúde, com certeza lá na frente vão te parar e tu vai ter que cuidar da doença. Então, a gente não, muito antes, a gente não tinha esse respaldo que a gente tem hoje, né? Essa entrega. Mas hoje a gente já tem, gente. Então, vamos entender que a tua queda não é igual, que a tua coceira no couro cabeludo não é normal, que o teu cabelo branco é um marcador de adoecimento e que hoje a gente tem tratamentos específicos para promover saúde que está aí, né? Então, dores articulares, tudo isso, gente, o teu cabelo está nos marcando ali alguma coisa e a gente pode te ajudar. Uhum. E as pessoas que estão nos assistindo e escutando, que quiserem saber mais sobre o teu empreender, sobre a clínica, tirar dúvidas, aonde que elas vão para conhecer o trabalho e também ter acesso aos atendimentos? Como funciona aqui em Santa Maria os atendimentos? Os atendimentos aqui em Santa Maria, eles são 2 vezes ao mês, são de 15 em 15 dias, tá? A nossa sede, a principal que eu falo, que é o meu xodó, é em São Gabriel. É uma clínica que foi totalmente planejada para receber vocês, para que vocês tenham esse acolhimento, porque não é só sobre um tratamento, é sobre a forma que vocês vão ser direcionados. Em São Gabriel, né? Então, São Gabriel e região a gente atende, né? Tem pessoas de outras cidades que vão a São Gabriel também, mas a gente atende de Santa Maria, porque temos, graças a Deus, uma gama excelente de aqui, clientes, né, querendo esses cuidados. Então, não é sobre só um cabelo, não é sobre só uma tricologia. A tricologia integrativa é a visualização da necessidade. Então, se vocês querem levar isso para a vida de vocês, se vocês querem fazer o diferencial no dia a dia de vocês, é só nos seguir lá no Instagram. Também no Instagram, na bio, tem o link ali, vocês só clicar ali que vai direcionar vocês. Ou se quiserem conversar conosco também pelo direct. Eu gosto muito, eu gosto de conversar. Tirar dúvidas. E o @ é Clínica Cabelo e Saúde. É Clínica Rafaela Weber, Cabelo Saúde, tá? Só no... Estão me corrigindo, não é? Clínica
Rafaela Weber, então Rafaela Weber, cabelo saúde. Não sou obrigada a saber, né? Porque Tem marketing pra isso. tem marketing pra... Eu não sei, às vezes eu não sei o número do meu celular e tá tudo bem, né? A gente não é obrigado a saber tudo. Mas eu preciso saber que tu precisa cuidar da tua saúde capilar e que nós estamos prontos para atender. Cada um na sua área, eu não sei. Olha, o marketing com o marketing, ela cuidando do cabelo e cada um na sua área, no seu quadrado. Mas aí então segue, né, o @ da Rafa, prestigia o empreender, tira dúvidas, chama no direct, pode mandar uma foto, marcar uma avaliação também, né? Ela vem de 15 em 15 dias de Santa Maria, então agora a próxima data aqui, sabe qual é? Sabe que o Neto vai estar aqui? Vai ser... Não, essa gravação... não sei se vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não vai dar Porque certo. isso, Mas verdade. geralmente todas as, de 15 em 15 dias nas segundas-feiras que a gente está em Santa Maria. Esse dia de semana é nas segundas-feiras, então é isso. Toda segunda-feira eu esqueço, gente, que o programa é gravado, né? Porque eu tô tão acostumada a falar que eu esqueço que a gente grava para depois fazendo a transmissão e a divulgação, mas a realidade tudo é bem, isso. é isso aí. E a gente Né? não temos intuito nenhum de esconder que a gente grava, né? É verdade. O importante é você seguir a Rafa. Marcar a sua avaliação. A primeira Tudo que tem aí nessa avaliação, cabecinha. a primeira avaliação como que é? É paga, gratuita? A primeira avaliação, sim, ela tem um custo Tem já um com os custo exames já com os inclusos. exames, porque tem os exames, né? Fica em torno de uma Uma hora hora, e meia, 2 horas lá no consultório, a gente né? precisa desse horário. Já sai com o exame, tanto esse do ultrassom do cabelo, eu vou chamar de ultrassom do cabelo que as pessoas entendem melhor, tá? Tanto esse do ultrassom do cabelo, como o outro que sai com a questão de hormônios, Vitaminas, minerais, enfim, Se temos problemas intestino, né? Sai com esses 2 exames e já sai com um protocolo ali, né? Pra realização da dos cuidados. Geralmente, outra coisa que eu até perguntei quando eu fui lá, o protocolo ele dura em torno de 3 meses, né? 3 meses. 3 meses, o mínimo, o tempo mínimo 3 meses. Aí reavalia tudo novamente e vê se precisa continuar. Porque assim, né? não Ou tem dar uma como, pausa. Tem imagina. janela terapêutica, alguma coisa Assim, assim? ó, não tem como a gente tratar uma lesão de 10 anos, né? Então vai depender muito de cada organismo. Às vezes responde muito rápido, às vezes não. Então por isso que eu falo, a primeira etapa ela é com algumas técnicas. Depois eu vou começar a estimular com outras. Então são 3 meses, aí a gente reavalia, ver o que vai ser necessário fazer e a gente vai indo, vai organizando esse protocolo. Potencializar o home care, né? O home care, sim, que O home care, e produtos do home care totalmente orgânicos, naturais, sem aditivos, né? Então, realmente, assim, faz uma diferença enorme. Tu sente no teu cabelo no dia a dia, assim. O que eu reparo... Desde a embalagem ela é cuidada, né? Então a embalagem do nosso fornecedor é sem PPDs. Condicionador na raiz do meu cabelo. E não por Deus. Porque ela entrega nutrientes. A gente sai do cosmético e vai para dermocosméticos, né? Então eu preciso que esse produto, preciso desse produto em contato com o couro cabeludo, né? Porque ele tem a permeação, é onde o tricologista trabalha. Eu não trabalho externo, eu trabalho interno. Então eu tenho bulbo, eu tenho bainha, eu tenho glândula sebácea, eu tenho músculo eretor, eu tenho tudo isso para visualizar e entender que a tua dor, às vezes, eu tenho que promover um relaxamento e não um estímulo. Então, por isso a visualização, né? E finalizando, então, o nosso pod de hoje, já te agradecer por todo o conhecimento, tudo que compartilhou com a gente. E quem quiser ir acompanhando, nós duas fazendo um tratamento com a Rafa, tratamento capilar, acompanhamento. Eu tô recém na segunda consulta, acho que a mim também, e já dá para sentir, né, notável o cabelo, a saúde que o cabelo já tá tendo, a queda que diminui, o brilho, né, a hidratação, né, a gente já sente o visual, né, o visual, né, porque é muito além, não é só o visual, né, muito além. Eu falo do visual porque é o que a gente consegue palpar ali e ver já de imediato, isso que a gente tá no seu... A minha coceira, eu busquei também pela coceira, né? Minha coceira já diminuiu, a queda também já diminuiu. Né? Então eu te digo, aquela coceira não é normal, eu vou lavar e vai passar. Gente, a coceira quer falar muita coisa. É demais, assim, era a cada, sei lá, 2, 3 minutos eu tava coçando a cabeça, né? Então já reduziu muito. Nosso quadro de Pílulas Saúde e Bem-Estar de hoje, patrocinado pela Farmatrática Galena, começa com uma convidada super especial, a nutricionista Vanessa Mello, e ela vai falar pra gente um assunto que é de grande interesse, que é sobre qualidade de sono. Não é mesmo, Annelise? Exatamente. Bom, Vanessa, eu quero muito te agradecer pela tua presença aqui, né? Pela oportunidade de compartilhar com a gente um pouco do teu dia a dia, desses produtos tão maravilhosos, né, da Galena.
Quero agradecer a tua amizade, em primeiro lugar, parceria de tantos anos, né? A nossa troca diária, enfim, e gostaria que tu te apresentasse, falando um pouquinho de ti. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? A Galena é nossa parceira aí no trabalho de todo dia, a Ana, que é uma pessoa extremamente competente, que é muito bom trabalhar com ela. E eu sou formada já há quase 20 anos, né? E trabalho com a parte da suplementação de uns 6 anos para cá. E aí a gente começou a sentir a necessidade de algo a mais para o paciente com as queixas que ele trazia, né? O cansaço, o desânimo, a falta de energia, as questões do sono. E aí a gente começou a buscar, e aí como eu sempre trabalhei com a clínica e a nutrição do esporte, eu acabei sentindo essa necessidade de buscar esse conhecimento maior em relação a toda essa questão de como ajudar o paciente nesse plus a mais, né? E aí eu fiz toda uma especialização, cursos em relação à suplementação, em relação à questão integrativa, né? Porque eu sempre falo, não é só o alimento, é o exercício, é o alimento, é a suplementação, é um combo, né? Para o paciente buscar esse bem-estar que ele quer, essa qualidade de vida. Então não adianta só a alimentação, é todo um contexto em cima desse objetivo final. É um sistema, né? É um sistema, eu me cuido da alimentação, tá, mas cadê a atividade física? Né? Cadê o sono, né? Porque eu sempre digo para os pacientes assim, tudo começa numa boa noite de sono. Tu entra no ciclo do sono, tu entra no sono zen, ali tu libera o hormônio de crescimento, ali é todo um processo para ti, 5 da manhã começar a liberar cortisol, para te começar, tô acordando, o corpo tá começando, né, baixa a melatonina, para te acordar disposto. Se tu não dorme bem à noite, tu não tem como fazer tuas atividades do dia, já vai acordar cansado. Então assim, tudo na vida começa com um bom sono. E é bem interessante porque teve um estudo agora que avaliaram o índice, né, de saúde mental de várias pessoas de várias idades, e os jovens de 16 a 24 anos, que é a faixa etária jovem, foi a que teve o índice mais elevado, né, nessa avaliação de saúde mental. E aí foram investigar por quê? Por que teve esse índice tão elevado? E aí devido a estar sempre conectado. As telas, o uso excessivo de telas, redes sociais, né? E aí foram mais profundamente, tá, e aí como é que é o teu sono? E aí como é que é a tua qualidade de sono? E realmente foi a maior queixa. E eu queria saber de ti na tua prática clínica, assim, se tu recebe muito essa queixa, como que tem sido as pessoas quando elas vêm até ti, sobre quando tu pensa, fala pra elas, como é o teu sono, né? Qual é a principal queixa? O que as pessoas falam, se tu nota isso? E se hoje, pensando em suplementação, em fitoterápicos de alta qualidade, porque quando a gente fala em sono, muitas vezes a gente já pensa que precisaria ser uma medicação faixa preta, que aí muitas vezes tem um efeito adverso, um efeito colateral, né? E aí a gente pensa que é só isso que resolve. A gente já sabe que hoje dentro da suplementação não mais. Eu queria que tu trouxesse um pouco do que hoje tu prescreve desses suplementos, pensando na Galena, que a Farmatrate tem, para essa parte de qualidade de sono, sabe? A gente pega, na realidade, vários nichos dentro dessa questão do sono, né? A gente pega do adolescente, que fica até mais tarde no celular, então todas as telas com luz azul, tanto computador quanto celular, tem essa questão de dilatar a pupila. E aí toda aquela melatonina que tu começa a liberar a partir das 6 da tarde, ela é toda atrapalhada, e o cortisol, né, caindo, atrapalha toda a questão do sono com essas telas. Então, o que acontece? Tu pega pessoas que trabalham até mais tarde, né? Vou responder e-mail, fica até meia-noite, né? Então, a gente pede assim, 10 horas, no máximo. Pega um livro, vai fazer um trabalho manual, né? Porque a gente sabe a importância de tirar as telas azuis à noite, né? Seja ela até televisão, inclusive, né? Então, a gente pega muito isso, e as mães têm essa dificuldade hoje de dizer, filho, larga o celular, né? Não é mais momento para isso. E o que acontece? Aí tem o Naturcel, né, a galera, que a gente faz associação com outros, assim, tem pacientes, inclusive adultos, que eu consegui desmamar os remédios para dormir, os ansiolíticos e remédios também indutor de sono, porque a gente sabe que isso pode gerar doenças na vida futura, né, de doenças neurológicas, só usando ele, né,
o Naturcel, associado às vezes ao magnésio, associado ao serenos, associado ao safrim, né? Então, assim, isso, 5-HTP, o rhodiola, GABA, né? Quanto Isso. tempo mais ou menos, tu se fazendo uma média, se tu lembrar, claro, né? Eu tomo medicação, assim, de quanto tempo é esse desmame, geralmente, assim? tu Assim, ó, consegue o ler? paciente... Claro que depende de indivíduo para indivíduo, né? Primeiro, assim, o desmame ele tem que ser feito com o paciente querendo isso com o seu médico. Com o seu médico. Aí no momento em que o paciente diz, olha, o médico autorizou, vamos tentar fazer o desmame, né? Aí a gente começa a fazer esse desmame, às vezes são 2 dias de medicação, um dia do Naturcel, ou 1 por 1, depende, né? Depende de cada... Depende da queixa do paciente. Eu sempre falo, suplementação é bem como o plano alimentar, ele é muito individual, não é uma fórmula de bolo que é igual para todo mundo, né? Então, às vezes, tu associa só o Naturcel com o magnésio, já tem uma resposta maravilhosa. Então, assim, o paciente normalmente, 15 dias eu peço feedback e ele já me dá assim, olha, tá muito bom, eu consigo dormir, eu não acordo várias vezes à noite, né? Mulheres menopausadas, né? Que a gente tem esse problema muito sério, né? Acorda 2, 3, então a gente começa a usar isso junto com hormônios que normalmente os médicos indicam, a progesterona, enfim, outros hormônios, associado a isso. Nossa, ela diz assim, até uma paciente semana passada me escreveu e disse assim, eu associei o Naturcel com o magnésio, né? Ela falou, gente, eu tô dormindo uma noite inteira. Quanto tempo isso? Eu acordo disposta, né? Porque não adianta tu dar a suplementação pro paciente, que a gente vai falar depois, outras, se ele não tem uma noite de sono adequada. Sim. Entendeu? Tu vai estar mascarando uma coisa que Começa pelo pelo E o sono. cortisol já acorda elevado, ele já está elevado no Naturalmente, às 5 da manhã. Exato. Por que as pessoas já estão, muitas vezes, ficam ansiosas logo cedo, né? E tu sabe que uma coisa que eu aprendi, assim, me conhecendo, né, porque eu sou plantonista da noite, fazem 4 anos que eu trabalho de noite no hospital. Então, as pessoas que nos estiverem assistindo, se você é plantonista da noite, trabalha à noite no hospital e não tem todas as noites uma noite regular, vai fazer um exame de cortisol, vai estar alterado. Vai estar alterado. Não existe como não. E muitas vezes toda a tua questão de distúrbio com a própria alimentação, de ganho de peso, de metabolismo lento, é decorrente disso. Totalmente. E tireoide altera. Então é muito importante, as pessoas que trabalham à noite, eu falo isso por mim, como eu sou enfermeira, é muito importante tu ter essa consciência e tu saber que tu tem que suplementar, tu tem que ter um profissional, uma nutricionista, né, pra te acompanhar, porque tu vai precisar suplementar, porque tu não tem como sair dessa rotina de trabalho, é o teu trabalho, né, tu não vai deixar, né, é o teu trabalho, né, e tu vai ter que suplementar, mais cedo ou mais tarde. Um relato bem importante, eu tenho várias pessoas que trabalham à noite, né, a maioria é enfermeira. E eu vejo essa dificuldade, a facilidade do ganho de peso, né? E quando elas estão em casa, elas não conseguem dormir, muitas delas. Porque elas têm um ritmo do hospital, de acordar, de ficar acordada. E assim, como é importante a suplementação, como é importante a gente minimizar todos esses efeitos colaterais que essa liberação inadequada de melatonina e cortisol. Porque na realidade a noite não foi feita para trabalhar, ela foi feita para dormir. Mas esse tipo de paciente tu tem que dar uma assessoria maior em relação a isso, né? Conseguir regular o ciclo circadiano, né? Que na realidade quando ela está em casa. Quando ela está em casa que ela consiga dormir. Relaxar. E além do Naturcel, né? Isso. Eu acho que só para salientar que o Naturcel é o primeiro óleo essencial em cápsula do mercado magistral, e isso é importante a gente falar, porque tem outros óleos essenciais, mas em cápsula, né? Com essa facilidade da pessoa tomar. É uma cápsula apropriada daí para o óleo essencial? Não, é uma cápsula comum, não precisa ser Porque dada o óleo ele resistente. tem um encapsulamento, ele tem um revestimento, né? Por isso que ele fica em pó. Então, além da concentração, a gente já sabe, né, o estudo da aromaterapia na qualidade de relaxamento, de bem-estar, de indução de sono. Então, agora você tem ele numa potência maior, né? Numa concentração muito maior. Então, isso é muito legal. E a dosagem dele?
5 minutos, ela pode ficar. E a dosagem de 200 miligramas já é uma dosagem, né, bem suficiente, fala, até 875 miligramas ele é indicado, não precisa uma E é do dosagem. Brasil? É do Brasil? Não, Também. É importado, Também. é importado. E dá para fazer associação com outros ativos também, que são relaxantes, indutores do sono, né? Tipo GABA, trianina, magnésio, Rhodiola. 5-HTP, isso que a gente estava falando aqui. Feito que tem o Naturcel de limão siciliano também. Que tu usa mais durante o dia. Que usa mais dia. durante o dia. Ele vai te dar o relaxamento, vai proporcionar até a própria gestão da ansiedade, modular esse cortisol do dia sem te tirar a vigilância. Então, Agora, eu recebo muita prescrição do Naturcel lavanda pro dia. Entra bastante para mim, não é só para noite. não, ele é E eu normalmente Uso indico bastante. tomar a partir das 18 horas. também. Não é só para aquele controle da ansiedade, do estresse do dia a dia, para causar esse relaxamento também. De manhã pode usar, não tem problema. Não vai dar sono, Não, não vai dar. sono. Ele promove um relaxamento de manhã. Tu pode dividir a dosagem se tu quiser. Também. Dar uma de manhã e umas 18. Não teria problema Tem nenhum. é bom saber porque tem uma onda bem forte agora da melatonina, né? Das Sim. gotinhas de melatonina, né? Veio bem forte também, né, no mercado. Existem também outras duas suplementações que eu acho bem importante a gente falar, né? Que é o Cava, que é 10, que é, hoje a gente sabe que é 1.800% mais, né, biodisponível do que o coenzima Q10, não precisa de veículo oleoso, né? É um antioxidante importantíssimo, que vai diminuindo depois dos 30 anos, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E a suplementação dele melhora toda a questão cardíaca, toda a questão imunológica, relaxante muscular. Então, assim, fazer associação dele, por exemplo, com o Dimplas, né? Que tem mais de 23 benefícios. Psoríase, pele, imunidade, cabelo branco, né? Como eu recebo isso na prática clínica, assim, ó, da geração de energia, da combinação do Cava com o Dimplas, né? As pessoas que têm esse cansaço excessivo, principalmente mulheres menopausadas, né? Como a gente sente essa questão do cansaço, eu levanto cansada, já não dorme bem, né? Aí durante o dia, então dá na parte da manhã isso, né? A paciente te dá um feedback super positivo, sabe? E eu sempre falo, o que acontece? Acontece a disfunção mitocondrial junto com o estresse oxidativo. Então, o que é a disfunção mitocondrial? Quando não tem produção de ATP dentro da célula, né? Que é o que nos dá energia. E a disfunção e o estresse oxidativo é o que? Excesso de produção de radical livre. Então, os antioxidantes, eles vêm para isso, para nos ajudar. O que vem primeiro, a gente não sabe. Então, às vezes o paciente diz, mas eu uso creatina, eu consigo ter essa energia. Não, a creatina é apenas um fio condutor de energia. Se eu não tenho produção de ATP adequada, eu não tenho energia para conduzir. Então, por isso é importante, a importância assim, de tu associar antioxidantes, né? Eu uso muito na minha prática clínica, assim, sozinho, associado, assim, com o Reagev, né? Que é o outro gerador de energia muito bom e um antioxidante também. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa desses produtos para nos dar essa energia que a gente vai perdendo com o tempo, né? E com a vida corrida, enfim, com essa disfunção mitocondrial, com esse estresse oxidativo, a gente não pode deixar isso chegar no limite, porque daí a gente não consegue mais nem fazer as pequenas coisas do dia, né? Então, assim, acho que é importante falar sobre isso, né? Sim. E finalizando, né, o nosso quadro de hoje, as pessoas que querem saber mais sobre o teu empreender, sobre o teu atendimento, onde elas podem te seguir nas redes sociais? Tô no Instagram, né? E eu trabalho como eu falei, hoje com a integrativa, porque na realidade a integrativa ela pega a clínica, ele pega o esporte, ela pega, né? São todos os pilares na realidade, né? Tu trabalha com o paciente vendo valores ideais de exame, não valores de referência, né? Hoje não se trabalha mais com valor de referência, porque é para um público geral e tu tem que saber a individualidade de cada um. Então, assim, eu acho importante partir disso para te conseguir suplementar adequadamente, seja vitaminas, minerais, enfim, tudo que a gente conversou aqui. Saber o cortisol, fazer o exame de cortisol. Então, assim, hoje a minha prática clínica é isso, é o todo, é ver o paciente como um todo, né? É o emocional, o espiritual, é o físico, porque assim é que ele vai conseguir o objetivo que ele quer. E que, na realidade, a gente fica feliz, né?
de conseguir junto do paciente. Eu sempre falo para o paciente, eu sou apenas a coadjuvante. O papel principal é todo seu, né? E a gente busca o conhecimento, passa o conhecimento, mas a gente tem que ter essa troca. Senão, não tem É como. importante só salientar que a gente, no caso, que os produtos que tu prescreve são produtos de qualidade, são os produtos da galera que a gente sabe que tem comprovação científica, que tem estudos que realmente vão dar resultados, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença. A gente está indicando, está fazendo aquilo que vai dar resultado, que o paciente vai tomar. É uma cadeia, né, Ana? É um bom produto que é passado para ti e tu não altera esse produto e é passado para nós. Exatamente. Né? Com Então é uma certeza. cadeia, então a gente não faz nada sozinho, né? E a gente No mundo procura hoje a gente não faz nada porque a gente quer que sozinho. o paciente tenha resultado, Tenha que o resultado. produto funcione, e que Exatamente. tenha um preço justo, não seja um preço absurdo. Exato. Né? Então tem tudo isso aí, eles têm que ter acesso Por quê? e o produto tem que ser de qualidade. E tem que ser um produto acessível para todos, né? Porque a gente sabe que tem um nicho que pode e outros nichos que gostariam e não conseguem. Então isso a Ana traz muito, né? Esse preço acessível a todos. Acesso a todos, Né? né? Sempre fala. Eu sempre procuro fazer porque eu acho que não adianta ter um medicamento que vai vencer, não me interessa isso. Eu quero que todo mundo tenha acesso. Todo mundo tem o direito de ser suplementado, De se sentir bem, de né? se sentir bem, de ter saúde, de ter qualidade de vida, né? E se eu ficar com o medicamento ali vencendo, para mim, não vai fazer. Não Não é o que vai te trazer lucro. Não é, exatamente. Então, eu é isso sempre aí. digo, tem que jogar pro universo. O universo manda de volta. É bem isso aí. Então esse é o nosso quadro de hoje. Continue acompanhando nas redes sociais e no grupo diário tudo que o Movimento Empreendedorismo Elas vem trazendo, as informações através desse quadro. Agradecer a Galena, a Farmatrate e a Vanessa por mais esse bate-papo tão delicioso e com muito aprendizado. E continue aí ligado, nos assistindo, nos escutando, porque vem muito mais por aí. Isso aí. Aí, venceu. Vencemos! E aí, finalizando, pensando agora que se tu pudesse deixar uma mensagem que chegaria a 8 milhões de pessoas, iria ser divulgada em todas as redes sociais, canais de comunicação, TV, rádio, tivesse um alcance imenso, qual mensagem você daria para finalizar? Que nós merecemos, né? Tu merece saúde capilar, né? Saúde é para todos, promover saúde é para todos, não é? Chega, né? Chega de perder cabelo, chega de deixar para depois a nossa saúde, chega de deixar para depois buscar as tuas dores, né? Às vezes a gente precisa se respeitar, né? E começa por isso, sobre investigar. Eu acho que não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. E muitas vezes a gente pensa, eu não vou procurar porque é muito inacessível, é muito caro, né? Mas o quanto custa, às vezes, um remédio, o quanto custa um processo de adoecimento depois mais profundo, né? Hoje, pra gente usar a saúde, quando a gente chega num hospital, quando a gente já tá no último estágio, que eu sempre falo que chegar no hospital é o último estágio, o por dia é mais de R$2.000, dependendo do tratamento que você vai fazer. Então, tudo que a gente vai fazendo antes disso, para cuidar, para prevenção, promoção e prevenção da saúde. E autoestima é uma questão de investimento. Então, a gente é o formato que a gente ainda enxerga a nossa saúde, o nosso autocuidado, o nosso bem-estar. A gente foi culturalmente ensinado a enxergar sentir a dor para depois tratar e chegar nos estágios extremos para depois ver, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Então, se tu, quando chega nesse estágio extremo e aí consegue dar conta de tentar tirar 2.000 por dia para um hospital, por que você não se organiza antes? Porque, assim, e nem chega esse valor, eu tenho que dizer. Com certeza. Né? Vamos dizer assim, Mish, se eu chegasse contigo hoje nesse exame e dizer assim, Mish, tu tem 99,9% de desenvolver um padrão androgenético, uma calvície. O que tu faria? Pois é, então a gente faz os exames e eu posso te dizer, tu tem um padrão androgenético. É investir na saúde, né? Porque quando a gente já está no hospital, a gente vai investir na doença. A gente, na verdade, vai reparar a doença, né? Então, quando a gente acho que a gente não precisa mais isso, né? Hoje a gente investe em tanta coisa. Porque hoje a gente já tem tanta informação, tanta tecnologia para não deixar chegar a doença. Né? E por que a gente ainda deixa chegar? E uma coisa bem importante que a Rafa fala também, que esses produtos dermocosméticos, eles são nano, né? Sim, são bioidênticos, né? Então, eles conseguem a permeação total.
né? São drones tecnológicos. A gente chama que hoje a gente... Ah, mas eu queria fazer um microagulhamento, eu queria fazer um injetável. Então, hoje a gente já tem para dizer para vocês que tudo que a gente utiliza na clínica é bioidêntico. Então, eu não preciso mais promover uma perfuração, né? Eu não preciso... Claro que se eu quiser estimular algo, eu posso, mas se eu quiser hoje, tu não consegue. Eu não gosto de agulha, Rafael. Não quero agulha, não quero sentir dor, eu não posso ver uma agulha. Hoje a gente já tem tecnologia suficiente. Hoje nós tivemos repilação de uma areata sem sequer fazer uma intervenção mais invasiva, né? De pessoas de 83, de crianças de 5 anos. Então, o que eu posso dizer para vocês... E aí até, né, contou de uma criança de 5 anos que tinha sido, tinha deixado aí na escola, né, por causa da questão da alopecia? Não, ele teve uma tinea caps, que é uma muito dolorosa, que dá em crianças, né, até 5 anos. Então, é algo que às vezes é difícil o diagnóstico, é difícil o profissional conseguir. Ele nos dá muitos caminhos, né? Então a gente conseguiu protocolar, organizar, e essa criança hoje até faz escola normalmente. E ela tinha deixado de frequentar a escola depois? Já tinha ido vários profissionais, mais de 2 anos, tratando e não conseguia. Tanto que ele chegou na minha clínica de boné e capuz. E aí, lembrando agora, falando em idade, a partir de que idade tu atende lá? Para finalizar, assim. Não tem idade. Não tem idade. Criança pequena já identificou uma alteração, já pode te encaminhar. Porque é integrativa. É natural, Integrativa, é tudo natural. Atendo pacientes de 2 aninhos. Então é isso, Rafa. Eu quero te agradecer novamente. Eu que agradeço, gurias. E convidar vocês, então, para continuar nos prestigiando em todos os nossos canais, no @empreendedorismo e elas. E semana que vem a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau. Tchau.